Era uma vez uma família que morava isolada de todos. Certo dia, enquanto a mãe da família colocava talheres pontudos na máquina de lavar, ela escutou um barulho. A mulher foi checar e, na entrada da casa, uma moça assustada. A mãe pergunta o que há de errado, mas antes que a outra responda, um homem entra na casa. A respiração ofegante, o suor escorrendo na testa, o olhar fixo na porta, tudo indica que há algo ali fora. Será que eles vão deixar entrar? Toda família tem os seus demônios, certo? E se eu te falar que a família da qual vamos falar hoje realmente tem demônios envolvidos? Imagine o seguinte cenário: você é casada, muito feliz e apaixonada, mas aí o seu marido morre. Putz, é a pior coisa que podia ter te acontecido, né? Não, na verdade, nessa hora, o horror mesmo, nem tinha acontecido. Ele vem depois, quando você vai passar um tempo no refúgio isolado da família do seu falecido marido. Você vai pra lá pra lidar com o luto, sabe? E você achou que, como viúva, você lidaria com apenas um morto presente na sua mente, nos seus dias, mas logo você precisaria lidar com vários outros mortos enchendo o seu saco. Enchendo seu saco é uma maneira bem levinha de falar, né? Eu vim aqui te encher o saco. Pois é, a família do seu amor vai sendo possuída pouco a pouco, membro por membro, por espíritos malignos, parasitas e cruéis, também conhecidos como Deadites. Deadites, você já ouviu esse termo antes, né? Se você não ouviu falar, não se preocupe, eu vou te explicar. Ele é muito conhecido entre os amantes do terror, porque é o nome das entidades que a gente vê na nossa queridinha saga Evil Dead, em português, A Morte do Demônio. A Morte do Demônio estreou lá nos anos 80, com os 3 primeiros filmes sendo dirigidos pelo Sam Raimi. Depois tivemos o remake original em 2013, com Sam Raimi voltando como produtor. Até aqui, a premissa seguia essa clássica linha do terror de jovens se isolam numa cabana no meio da floresta e são perseguidos por espíritos malignos. Já em 2023, tivemos Evil Dead Rise, que muda um pouco a história, girando em torno de uma família dessa vez e em um prédio em vez de uma cabana no meio da floresta. Inclusive, eu tenho 2 vídeos aqui no canal sobre esses 2 últimos filmes. E agora, em 2026, para alimentar os milhares de fãs da saga que, assim como eu, estavam morrendo de vontade de um filme novo, lança A Morte do Demônio em Chamas. Só que hoje eu volto para falar sobre esse novo filme, não mais como apenas uma fã, mas como patrocinada por eles. Sim, esse vídeo é patrocinado pela Sony para eu falar sobre A Morte do Demônio em Chamas e eu não poderia estar mais agradecida. Eu sinto que eu estou realizando um sonho de ser reconhecida por eles e sei lá, eu amo tanto essa saga, vocês sabem disso, então é um sonho, gente. Tá bom, quantos sentimentos, tá bom, você fala demais, gurizão. Em Chamas é dirigido pelo Sebastian e tem o Sam Raimi voltando como produtor. E pelo trailer a gente consegue perceber que esse novo capítulo continua com a fama de violência e brutalidade da saga. Isso se não intensificou essa fama ainda mais. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai assistir os trailers e teorizar sobre as coisas que aparecem neles. O que vocês acham? E aí, quando vocês forem assistir o filme, vocês voltam aqui e me dizem se eu acertei. Inclusive, A Morte do Demônio em Chamas estreia agora, dia 9 de julho, exclusivamente nos cinemas, então, gente, não percam. E, gente, olha que maravilha de rolê. Quem tem sogro, quem tem sogra, nora, cunhada, essa é a hora de fazer um programa de família muito divertido. Então não percam essa oportunidade e levem os seus parentes pro cinema pra ver A Morte do Demônio em Chamas. O que a gente sabe até aqui é que a protagonista Alice era casada com o Will, que acabou falecendo num acidente de carro. Então ela vai passar um tempo no refúgio isolado da família dele. Isolado no meio do nada, que ninguém consegue te ouvir gritar, sabe? Essas coisas. Se ela gritasse pedindo por ajuda!
ninguém ia escutar. O trailer começa com a mãe da família, Susan, lavando a louça quando ela escuta a sonora na entrada da casa. Ela vai lá checar, pergunta o que há de errado com a Alice, mas a Alice não consegue responder de tão nervosa. E aí um outro rapaz entra pela porta. Ele é o Joseph, irmão do falecido Will, também filho da Susan. Ele parece assustado, com a respiração ofegante, como se ele tivesse medo do que ele viu lá fora. E aí, mesmo com medo, a Alice vai até a porta, pega na maçaneta e abre. É quando vemos alguém, usando um coturno todo sujo e pingando sangue, entrar com dificuldade dentro da casa. E essa pessoa tá com os dedos dilacerados. Como isso aconteceu? Você se pergunta, né? Tá aí a sua resposta. Mas calma, esse nem é o pior machucado que tem no corpo dessa pessoa que acabou de entrar na casa. Tá pronto pra ver qual é? Já adianto, se você tem um estômago fraco, fecha os olhos. Pois é, e em A Morte do Demônio, o próximo machucado é sempre o pior. E aí então, a gente escuta no trailer uma voz demoníaca falando: encontramos você. E logo cortamos pra clássica filmagem da saga de uma câmera voando pela floresta. Essa câmera voando representa na saga a presença invisível do Kandarian Demon. E é uma marca registrada da franquia desde quando tudo começou, lá nos anos 80. E o que é o demônio Kandariano? Ele é basicamente a grande força maligna do mal por trás de Evil Dead. Ele é um espírito ancestral muito, muito, muito cruel, que desperta os Deadites e provoca todas aquelas possessões e desgraças que a gente vê nos filmes. Bom, voltando pro trailer então, depois da câmera voando por aí, a gente vê o funeral do Will, com a mãe dele falando: eu daria qualquer coisa pra gente ficar junto de novo. E isso é muito importante para o que vem por aí, então guarda essa informação. Aí vemos imagens da Alice encontrando um livro misterioso, e o Joseph falando que seu avô acreditava que o diabo retornaria se alguém lesse o livro dos mortos. E o que é o livro dos mortos? Bom, formalmente conhecido como... que eu não vou falar o nome em voz alta, porque vocês sabem muito bem nos meus outros vídeos sobre a saga. Eu tenho medo de falar esse nome em voz alta e chamar a atenção de alguma coisa, né? Então eu prefiro não falar. Enfim, o Livro dos Mortos foi escrito pelos The Dark Ones, que são criaturas antigas ligadas ao sobrenatural. Esse material reúne profecias, encantamentos funerários e rituais capazes de ressuscitar demônios. Ao longo da saga, várias cópias foram feitas e passadas de mão em mão, né, pela humanidade. Mas a gente tem apenas 3 livros que são oficiais, que são confirmados de serem, né, originais. Que seria o livro do Ash, o livro da Mia e o livro da Beth. E aí, quando a Alice abre um livro no trailer de Em Chamas, nós vemos as palavras que invocam os Deadites, que eu também não vou falar em voz alta, vocês sintam-se livres pra ler se vocês quiserem, mas eu me recuso. E também vemos em outra página que ela abre um recorte de uma notícia de jornal falando sobre 4 jovens que morreram queimados em uma cabana no meio da floresta. Presume-se que essa notícia está falando dos 4 jovens que morreram lá no filme de 2013. Ou seja, existe uma teoria na internet que esse livro não é o Livro dos Mortos, afinal tem um pedaço de jornal lá, mas sim o caderno do avô do Joseph. Sabe quando o Joseph fala: ai, o meu avô falava que o demônio não sei o que... Então, provavelmente o avô dele sabia sobre o assunto todo, sobre a maldição, e fez um caderno de anotações, né, de conhecimentos que ele tinha sobre o tema. Ou seja, à primeira vista, você olha a imagem e fala: Alice encontrou o Livro dos Mortos. Quando você olha a fundo, pausando e vendo o que há nesse tal livro, você vê que parece mais um caderno de estudos sobre o Livro dos Mortos do que o Livro dos Mortos em si. No resto do trailer, a gente vai ver o sogrão da Alice, com olhos malignos, todo possuído já. E depois, a vovó da família, também toda encapetada, jogando a Alice no espelho. Então realmente vai acontecer isso, né? Dos membros da família serem possuídos pelos Deadites um por um. E aí aqui a gente escuta uma fala falando: toda a família pode ser reunida. The whole family can be reunited. É aquela coisa, né? Cuidado com o que você deseja. Porque a família pode se reunir mais uma vez. Só que num outro lugar, né? No trailer, a gente pode perceber que A Morte do Demônio em Chamas usa 2 pontos muito legais dos últimos filmes. O terror se passa todo em família, com familiares. O que acaba sendo
mais emocionante, talvez, né, do que com amigos, porque o peso das mortes e das brutalidades é muito maior. É diferente de um amigo matar um amigo e de um filho ter que matar uma mãe. Não que seja fácil matar os seus amigos, né? Tipo, não foi isso que eu quis dizer. Mas é que ver um filho matando uma mãe ou uma mãe matando um filho é muito intenso. E a gente ama. É pra isso que eu compro o ingresso do cinema. Além disso, a narrativa também discute o tema luto, o que traz mais profundidade pro filme. Porque é aquilo que eu sempre falo pra vocês, terror que é bom de verdade sempre usa dos espíritos, da maldição e não sei o quê, pra tratar de um assunto maior, de um assunto que tem a ver com a vida real. Que no caso de Em Chamas seria o luto, como isso afetou uma família e como isso provavelmente vai estragar a família. Eu também queria falar pra vocês de um outro detalhe que eu gostei muito vendo os trailers. Todo fã de Evil Dead sabe que a serra elétrica é um clássico da saga. A arma usada pelo nosso querido herói, o Ash, pra combater os Deadites. E aí, no finzinho do trailer, a gente escuta um som que parece uma serra elétrica. Mas aí, quando a gente vê, a Alice, na verdade, tá segurando um cortador de grama. Eu achei incrível a referência e o fato de que eles resolveram mudar pra um cortador de grama. Achei engraçado. E aí, pega, né, esse tom de Evil Dead que tem terror e tem um pouquinho de bom humor também, mostrando pra gente também, né, que vão ter referências clássicas da saga, mas também vai ter inovação. Outra referência é uma cena do banheiro que a Alice pega um pedaço de louça pra atacar um Deadite, e pra quem não assistiu o filme de 2013 ou não viu o meu vídeo sobre o filme de 2013, eu relembro vocês rapidinho. O loirinho cabeludo também pega um pedaço de louça pra atacar a amiga dele que tá possuída. Enfim, Em Chamas deve ter várias referências aos outros filmes e eu tô doida pra descobrir quais são. A vibe toda que passa aqui pra gente é de uma história bem pesada, tá? Não só por se tratar do luto e a história já começar com todo mundo muito triste, né? Porque um membro da família morreu, mas também porque a gente vê muito gore, muito sangue nessas imagens. Ou seja, os fãs de Evil Dead não precisam se preocupar com falta de brutalidade, porque pelo jeito isso não vai faltar mesmo. E qual que é o grande diferencial que eu percebi nesse filme? Claro que com certeza deve ter vários, mas o que eu percebi vendo o trailer. Nos outros filmes, os personagens nunca tiveram a intenção de invocar nada. Eles podem até ser acusados, né, de invocação culposa, mas não de dolosa. Assim, tudo bem que eles pegavam, né, o livro, lia lá todos os escritos falando não leia essas palavras em voz alta, e liam mesmo assim. Então, tipo, obviamente era culpa deles, mas não havia uma intenção genuína de invocar nada. Talvez uma ingenuidade ou ignorância de, tipo, falar as palavras, recitar elas em voz alta e não achar que nada ia acontecer, né? Já em A Morte do Demônio em Chamas, a família tá o tempo todo falando: nossa, a gente quer reunir a família de novo. Nossa, Will, você tá morto. Mas talvez não por muito tempo. Então eu acho que aqui a invocação vai ser dolosa. Entendeu? Com intenção genuína de invocar os Deadites. Outro fato curioso sobre os trailers que saíram desse filme foi que um deles mostra o acidente que matou o Will. Ele estava dirigindo uma estrada escura quando precisou desviar do caminho para não atropelar uma mulher que aparece ali no meio. Pelas características dessa mulher, muitos fãs teorizam que seja a Jessica, a mulher possuída que aparece em Evil Dead Rise. Só para relembrar vocês, nesse filme de 2023, né, Evil Dead Rise, a família é atacada pelos Deadites e aí no final um dos Deadites consegue entrar dentro da Jessica, que é uma mulher que morava no mesmo prédio que essa família. Então se realmente for ela que aparece no final do trailer Em Chamas, é possível que esse acidente de carro que matou o Will tenha sido premeditado. Afinal, foi justamente a morte do Will que fez a família dele querer pegar o livro dos mortos, invocar os Deadites e aí fazer toda a maldição e blá blá blá. Pode ser que a morte do Will já fosse planejada. Parou pra pensar nisso? É isso, gente. Essas foram as teorias que eu reuni da internet, que eu pensei também vendo os trailers. Me contem se eu deixei alguma coisa passar, que vocês perceberam algo, que vocês sabiam de algo que eu não coloquei aqui, me contem nos comentários. E lembrando vocês que A Morte do Demônio em Chamas estreia agora, dia 9 de julho, exclusivamente nos cinemas. Assistam e depois voltem aqui pra me contar se eu acertei, se eu errei, enfim. Muito obrigada, Sony, por patrocinar esse vídeo. Muito obrigada a você que assistiu até aqui e até mais!